Shalom, pessoal, tudo bem? Estamos nos aproximando do grande dia de Rosh Hashanah, dia muito, muito, muito especial, onde todas as pessoas elas são avaliadas pelo Criador, o Deus. Rosh Hashanah significa cabeça do ano. Qual ano? O ano desde que começou o ser humano a viver sobre a face da Terra. Rosh Hashanah marca o início da humanidade. Então, de acordo com o calendário bíblico, calendário judaico, nós estamos no ano de 5.784 e vamos para 5.785. E no calendário civil, isso vai acontecer na noite do dia 2 de, de outubro. Agora estamos bem pertinho. Gente, durante esse dia, os sábios eles nos dizem que todos os seres humanos são avaliados. É decidido lá no Shamaim, lá nos céus, como será o ano das pessoas. Aqueles que terão riquezas ou pobreza, Deus nos livre. Aqueles que vão estar selados no livro da vida ou não. Se tudo o que acontece, ele vai estar determinado nesse dia. Depois essa sentença pode ser selada lá em Yom Kippur. Alguns sábios dizem que para a humanidade em geral, isso acontece na festa de Sukkot, a festa das cabanas, que também acontece no primeiro mês do ano do calendário bíblico, mês de Tishrei. Rosh Hashanah significa literalmente, traduzindo, a cabeça do ano. E a cabeça ela determina como será todo o restante do corpo, ela que dirige o corpo, né? Como será a direção do corpo, melhor dizendo. Então, gente, os sábios nos aconselham a nos preparar para esse grande dia. Então, nós estamos no mês anterior a Rosh Hashanah, mês de Elul, e durante esses dias nós aumentamos em ações de bondade, em arrependimento e também nas orações. Em hebraico, Teshuvah, Tefilá e Tzedakah. Teshuvah é o retorno ao Criador. Na nossa vida, nós temos momentos em que estamos mais próximos de Deus e outros momentos em que estamos um pouquinho mais afastados. E esses dias são muito especiais porque os sábios explicam que o Criador ele espera de nós que nós nos aproximemos dele, retornamos a ele. Então, Teshuvah significa retorno ou arrependimento. A gente se arrepende de alguns atos que não foram muito bons e também retornamos ao Criador para se aproximar dele, para buscar uma conexão mais profunda. E também a tefilá, a oração. A oração aqui é o serviço do coração. Quando a gente coloca as nossas emoções, a nossa essência diante do Criador. A tzedakah são os atos de bondade, onde a gente amplia a nossa gentileza com o próximo, a educação, e também realizamos doações para causas e propósitos nobres. E um dos costumes são de fazer orações especiais. Essas orações são chamadas de selihot. Em hebraico, slechá significa desculpa, perdão ou com licença. Se você estiver lá em Israel, por exemplo, escutar a palavra slechá, a pessoa está pedindo com licença. E também perdão, desculpa. Então, gente, durante alguns dias antes de Rosh Hashanah, nós recitamos as Selihot, orações de pedido de perdão, desculpa ou mesmo súplicas ao Criador. As Selihot, elas podem ser recitadas já a partir de agora. O tempo mínimo apontado pelo menos são 4 dias. Então, a gente tem um material preparado para essa finalidade, que inicia, então, no dia 29, agora do mês 9, e vai finalizar no dia 2, no dia 2, durante o dia. As orações, elas precisam ser feitas, então, até o dia 2 do 10, durante o dia. E ao pôr do sol, já inicia o Rosh Hashanah, certo? Então, a preferência é pela manhã.
Existem costumes na comunidade judaica, os judeus espanhóis, Sefaradi, eles falam Selihot, eles rezam em Selihot, esses pedidos durante todo o mês que antecede o Rosh Hashanah. A comunidade Askenazi, eles fazem pelo menos 4 dias. Ou tem algumas regrinhas que os judeus não recitam esse Selihot durante o Shabat, então tem algumas regrinhas que podem aumentar um pouco esse prazo. Para os Bnei Noah, e a gente não tem essa proibição de rezar Selihot no Shabat, são pelo menos 4 dias. E veja só que interessante. Lá na Torá, na Bíblia, a gente vê os sacrifícios, as ofertas, oferendas que eram dadas no templo, normalmente está escrito lá que você deve trazer tal oferta para tal situação. Mas em Rosh Hashanah, diz assim, ó, você deve fazer uma oferenda, um presente para Deus. Os sábios, eles notam essa diferença. Normalmente se diz, você deve trazer o presente, trazer a oferenda. Rosh Hashanah, você deve fazer. Eles explicam que a pessoa, ela deve se tornar como se fosse um presente, ela mesma para Deus. Ela deve, então, preparar sua alma como se fosse, ela estivesse se entregando para Deus, lá no templo sagrado. Então, um sacrifício, gente, ele precisa ser observado pelo menos 4 dias, para que ele esteja livre de algum tipo de mancha que o desqualifique. A pessoa ela também, ela deve procurar se examinar sua alma, pelo menos 4 dias antes de Rosh Hashanah, para fazer esse balanço. Está escrito que quando a gente julga nós mesmos, a gente é poupado do julgamento lá em cima. Então é uma época muito especial de fazermos um balanço da nossa vida, um balanço e colocar diante do Criador, pedir perdão pelas possíveis falhas, pedir para Hashem que nos ajude para que a gente possa se aperfeiçoar e também contribuir para o aperfeiçoamento de todo mundo. Nós viemos para cá com uma missão de nos aperfeiçoar. A gente vem com um conjunto de habilidades e também com um conjunto de defeitos. As habilidades são para que nós possamos superar os nossos defeitos e assim nos aperfeiçoarmos. A mesma coisa também, nós devemos influenciar o mundo e as pessoas à nossa volta, contribuindo para o aperfeiçoamento do mundo em geral. Essa é a nossa missão aqui. Então, gente, eu vou compartilhar aqui as orações de Selihot para a gente aproveitar esses momentos sagrados e ter essa conexão com o Criador. Vou compartilhar aqui, gente. Bom, então, as Selihot, elas são divididas aqui em 4 partes. A gente vai ter a abertura, a gente tem a abertura da oração, oração de abertura, a Selihá do dia, onde vai conter um salmo para cada um dos 4 dias, a confissão e a conclusão das súplicas. Então, inicialmente, a gente recita o Salmo 145. Salmo 145 é aquele cântico. Ashrei Yoshve, Ashrei Yoshve veteha, Odechalelu Hasela, Ashrei Am Shekahalo, Ashrei Am Shekamana Eloha. Então, gente, para quem já foi na sinagoga ou nos encontros Bnei Noah, a gente canta aqui em hebraico, mas aqui está em português, para você falar também com seu entendimento. E aí começamos a oração de abertura. Esse material desse Selehot, eles podem tanto ser recitados em comunidade ou individualmente. Então aqui, quando aparece aqui o condutor, se você estiver rezando sozinho, você pode fazer sozinho também, tá bom? E quando em comunidade, tem o condutor e a congregação ela vai recitando em conjunto, em voz alta, todo mundo em voz alta, tá bom? Então, as aberturas, a retidão, aí aqui, no primeiro dia,
Esse trecho aqui, a seguir, ele é omitido e pula-se para o Salmo 32. Então, lá no dia, agora, nesse ano, dia 29, né, estamos em 2024, e no calendário civil, calendário bíblico 5.784. Nesse ano, a gente, então, no calendário civil 29 de setembro, a gente vai começar. No primeiro dia, a gente pula esse trecho aqui, ó. Todos continuam individualmente e a gente vai lá para o Salmo 32. Assim, primeiro dia. É, então, até lá é o Salmo 32. A gente vai ler aqui o Salmo 32. Aqui é a Selirá para o segundo, terceiro e quarto dia. Então, a gente vai pular isso aqui no primeiro dia. E vamos continuar aqui de pé, recitando o restante aqui. Depois vamos fazer a confissão e, por fim, a conclusão. O trecho é recitado sentado da conclusão e esse trecho aqui é recitado de pé. Certo, gente? A diferença para o segundo, terceiro e quarto dia, então, vai estar naquele trecho aqui, ó. Nessa página aqui, assim, né? No segundo dia, você vai ler esse texto, antes de ler no primeiro dia, e quando chegar aqui, ó, você vai pular, então, o segundo, terceiro e quarto dia, o Salmo. É o Salmo 62, Salmo 75 e o Salmo 51, que a gente vai ler o 62 no segundo dia, o 75 no terceiro dia e no quarto dia o 51. Esses salmos não estão inclusos aqui no material, não ficam muitas páginas. Então você pode, a partir do segundo dia, deixar o seu livro de salmos do ladinho, recitar o salmo do dia, depois continuar aqui recitando esse derroto pelo material, tá bom? Então, gente, esse arquivo aqui nós vamos disponibilizar lá no grupo, para que você possa ter o acesso. É importante imprimir ou ter um dispositivo que permita uma leitura clara para você e que nós possamos ser inscritos e selados para mais um ano bom e doce. Então, gente, é isso. Vamos aproveitar esses dias para renovar a nossa conexão com o Criador, procurar caprichar nesses dias para que a gente tenha um maravilhoso ano, se prepare muito bem e receba novamente essa energia poderosa que ela vem em cada ano, tem uma energia muito especial, tá bom? Então é isso, fiquem com Deus, que o Criador traga muitas bênçãos, um ano bom e doce, que sejamos inscritos e selados no livro da vida.